Deus. Amigos que estão em casa, que o Espírito Santo visite você aí onde você está, com poder, com graça, em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Eu sou Alex de Lima, servo do Senhor Jesus, e pela graça e misericórdia do nosso Deus, eu tenho sido pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, hoje aqui na cidade de São José dos Campos, na capital do Vale, e essa igreja é uma igreja tão abençoada, pessoal. Você que vai assistir a esse culto, que vai participar, você vai perceber que esse culto é um culto diferente, que o Espírito de Deus ele vai se movendo na mensagem e na oração ele opera de uma forma extraordinária. Tanto é que você vai sentir até o desejo de estar aqui conosco. Pastor, eu quero participar de um culto nessa igreja. Como eu faço? O nosso endereço aqui é bem fácil. Nós estamos no Marco Zero, no centro da cidade, na Praça Padre João, número 200. Praça Padre João 200, tá bom? Bem no centro da cidade de São José dos Campos. Pastor, que dia que a igreja abre? Ela abre todos os dias, tá bom? O dia mais importante da semana é o domingo, é o dia do Senhor. E no domingo nós temos reuniões às 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 18 horas. Eu não sei que dia esse culto vai chegar para você. Para nós, hoje aqui, é o último domingo do ano de 2025. Olha só, estamos terminando o ano na presença de Deus, que bom. E essa mensagem que está sendo ministrada hoje vai alcançar você, vai impactar, vai transformar, abençoar a sua vida de uma forma toda especial, tá bom? Fica conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. E a igreja está feliz, né, pessoal? Nós já estávamos conversando coisas importantes aqui, não estávamos? E hoje e agora nós vamos falar da coisa mais importante de todas. Nós fizemos, nos últimos 7 domingos do ano, um estudo do livro de Neemias. Falamos do capítulo 1, 2, 3, 4. Cada dia eu fui pegando 2 capítulos do livro e falando. Então no primeiro dia foi o capítulo 1 e o capítulo 2. No segundo dia o 3 e o 4. No terceiro dia o 5 e o 6. E hoje chegamos ao capítulo 13, o último capítulo do livro de Neemias. E eu estava explicando para a igreja uma coisa importante. Neemias, ele anunciou a segunda vinda de Jesus. Talvez você vai dizer, pastor, mas não é isso que o capítulo fala. Alguém talvez está aqui e vai dizer, pastor, eu já li Neemias. E em Neemias 13, que o senhor vai ler hoje, não tem nada sobre Jesus e sobre Jesus voltar. Irmão, conforme eu começar a ler e explicar para você, você vai ficar assim, puxa, olha, é verdade. Neemias fala da segunda vinda de Jesus. Vamos entender, vamos lá. Capítulo 13, versículo 1 diz assim, capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele, que os amonitas, moabitas, não entrariam jamais na congregação de Deus. Versículo 2. Porquanto não tinham saído ao encontro de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar. Ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Versículo 3. Sucedeu, pois, que ouvindo eles essa lei, apartaram de Israel toda mistura. Agora, muita atenção, versículo 4. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Versículo 5. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, incensos, utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite, que se ordenara para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Muita atenção agora no versículo 6. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei da Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias tornei a alcançar licença do rei. Olhem para mim, irmãos, eu tenho explicado uma coisa já há algum tempo, que tudo no Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. A Bíblia fala lá no livro de Gálatas que o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei é Cristo. Tudo que aconteceu antes de Jesus era uma preparação para a vinda dele.
Então, tudo que você lê no Antigo Testamento, se você lê com os olhos certos, você vai encontrar Jesus em todo o Antigo Testamento. Todas as histórias e ensinamentos da velha aliança exemplificavam Jesus, tipificavam Jesus. A mesma coisa acontece quando nós falamos de Neemias. Vamos lembrar, lá no capítulo 1, não precisa abrir não, só estou citando. Você vai lembrar que Neemias era um homem importante que estava ao lado do rei. Amém? Amém? E um dia, Neemias ficou sabendo que a cidade de Jerusalém estava assolada em miséria. E o que ele fez? Ele deixou a glória dele, ele saiu do lado do rei, não foi isso? Para ir até Jerusalém, para restaurar a vida daquele povo. É a mesma coisa que o nosso Cristo fez, meus irmãos. Olhem para mim, Jesus estava à destra do Pai. Mas a Bíblia diz que ele deixou a sua glória. Eu sempre cito com vocês aqui Filipenses capítulo 2, versículo 5. A Bíblia diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, ou sendo em forma de Deus, ou seja, ele estava na forma divina dele, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. O que isso significa? Que o Senhor Jesus deixou a glória dele para vir a esse mundo para nos salvar. Amém? Ele veio, meu irmão, deixou o reino dele, a glória dele, para viver na mesma carne que nós vivemos, comer o que nós comemos, dormir na cama que a gente dorme, sentir o que nós sentimos. Amém? Foi Neemias. Olha para mim, Neemias não precisava ir para Jerusalém não, pessoal. Neemias estava bem lá, com uma posição importante do lado do rei, mas ele deixou a glória na qual ele estava para ir a Jerusalém para salvar um povo que estava precisando. Nós estávamos perdidos, destruídos, não havia chance para nós, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Posso ouvir um amém, um glória a Deus aí? Irmão, ele veio para restaurar a nossa vida que estava destruída. Olha para o pastor, nossos muros estavam caídos, o diabo vinha e fazia com a gente o que bem queria, mas Jesus veio e restaurou os nossos muros. Hoje o diabo não consegue mais tocar em mim, não consegue mais tocar em você. E aí, olha para mim, depois que Neemias reconstruiu os muros, o que ele fez? Ele foi embora? Não, olha para o pastor, ele ficou em Jerusalém e restaurou a comunhão, ensinou o povo a adorar a Deus de novo. Tudo isso Jesus fez. E olha para mim, não só fez, como mesmo depois da volta dele, ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco até hoje, restaurando a comunhão, nos ensinando a servir a Deus, nos ensinando a adorar o Pai. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Tem um capítulo aqui inteirinho mostrando o povo reconhecendo os pecados e chorando e pedindo perdão. Irmão, às vezes quando o Espírito Santo fala na pregação, na mensagem, quando ele fala no nosso coração, às vezes o coração até dói, a gente até chora por causa dos nossos pecados e pede perdão. Amém ou não? Só que tem uma coisa, a Bíblia fala em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é o Espírito Santo nos traz alegria. Quando o povo estava chorando, Neemias disse: gente, hoje não é dia de chorar, hoje é dia de sorrir, de se alegrar. A alegria do Senhor é a nossa. Então em tudo, olha para mim, em tudo no livro de Neemias nós vemos a obra de Jesus, a salvação que Ele nos deu e a obra do Espírito Santo. Diga amém. Só que olha para mim, da mesma maneira que o Senhor Jesus veio e Ele voltou para o Pai, Ele voltou para o Rei, porque aonde Jesus está hoje? Onde Jesus está hoje? Ao lado de quem? À destra de quem? À destra do Rei, à destra do Pai. Da mesma forma, Neemias voltou para o Rei. Quando tudo estava pronto, quando estava tudo encaminhado, muro construído, povo restaurado, cada pessoa no seu lugar, Neemias disse: bom gente, cumpri minha função, vou passar o cargo de governador e vou voltar para o Rei. E voltou. Neemias não ficou governando Jerusalém para sempre. Neemias ficou alguns anos, fez a obra e voltou para o trabalho que ele tinha ao lado do rei. Só que tem uma coisa, um dia o rei disse para ele: Neemias, volta para Jerusalém.
Vai ver como é que está tudo, como você deixou, vai ver se está tudo em ordem. Olha lá comigo, a gente acabou de ler, capítulo 13, versículo 6. Olha Neemias falando, 13, 6. Mas durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei. Neemias está dizendo, depois de um tempo eu deixei Jerusalém e eu voltei para o rei. O Senhor Jesus voltou para o rei. Do mesmo jeito que Neemias voltou para o rei, o Senhor Jesus voltou para o rei. Diga glória a Deus. Está ao lado do rei, está ao lado do Pai, à destra do Pai. Amém? Amém? Mas continua lendo, vim eu ter com o rei. Continua, por favor. Da onde parou? Mas ao cabo de alguns dias, a Bíblia diz que para Deus um dia é como o quê? Então olha para o pastor. Para nós, parece que passaram 2000 anos. Para Jesus passou alguns dias, 2 dias, 3 dias. Quem está entendendo, diga amém. Ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei. Licença do rei significa permissão do rei. O rei disse, Neemias, vai para Jerusalém. Vai ver como está a obra que você fez, a obra que você começou. Amados, muito em breve, o Senhor Jesus, ele vai sair do lado do Pai e ele vai voltar. Ele voltará. A mensagem de hoje é: quando Jesus voltar, como é que ele vai encontrar o povo dele? Como é que ele vai encontrar a igreja dele? A mensagem é essa, olha para mim. Neemias foi para Jerusalém, arrumou tudo e voltou para o lado do rei, diga amém. Ficou um tempo do lado do rei. O rei disse, agora volta para Jerusalém. Quando Neemias voltou, como é que ele encontrou o povo? Quando Jesus voltar, como é que ele vai nos encontrar? Eu vou dizer para você como Neemias encontrou o povo e como é que Jesus vai encontrar muita gente. E que ele não me encontre assim, que ele não encontre você assim. Primeira coisa, a gente leu, não sei se você prestou atenção. Quando Neemias voltou, eles fizeram uma leitura da lei e viram, está lá no versículo 1, lê comigo, versículo 1, a gente já leu, mas vamos ler de novo. Naquele dia leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e moabitas não entrariam jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e com água. Antes assalariaram contra eles Balaão para amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu maldição em bênção. Gente, estava escrito na lei que alguns povos, a saber, amonitas e moabitas, jamais entrariam dentro da casa de Deus, do lugar santo de Deus. Irmão, Deus disse, jamais, nunca vão entrar. Tem coisa que Deus jamais vai aceitar, pode passar o tempo que for, amém? Hoje, os tempos estão passando, e nós estamos querendo, muita gente está querendo tolerar coisas que Deus disse que jamais toleraria. Aí você encontra um monte de gente falando, não, mas é que o tempo mudou. Se Jesus tivesse aqui hoje Jesus ia aceitar coisas que ele não aceitava naquela época. Eu digo para você, ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Ele não mudou não, irmão. Aquilo que era pecado no tempo da Bíblia, continua sendo pecado hoje. Tem gente aí dizendo que a Bíblia é um livro atrasado, um livro antigo. Não dá mais para viver segundo a Bíblia hoje. Eu fico com as palavras de um servo de Deus, já está com Jesus na glória. Um dos maiores evangelistas, se não o maior evangelista da última geração, que foi um pastor americano chamado Billy Graham. Billy Graham dizia, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Amém? O jornal que nem saiu ainda, a Bíblia é mais atual que ela. Tem gente dizendo que a Bíblia é um livro antigo, pois eu digo a você, não há nenhuma descoberta científica, não há nada que os homens descubram, não há nada que os homens encontram que surpreenda a palavra de Deus. Quando os homens descobrem, eles olham para a Bíblia já tinha falado. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia é o livro mais atual que existe, amém? Tudo que está escrito aqui fala do passado, fala do presente e fala do futuro. Deus deixou tudo na sua palavra, e aquilo que ele diz que nunca vai aceitar, ele não aceita. Cuidado, porque quando Jesus voltar, vai ter muita gente aceitando aquilo que Deus abomina, e foi exatamente o que aconteceu. Olha que coisa horrorosa que eu vou ler para você agora. Vocês já leram, mas não prestaram atenção, agora você vai prestar atenção. Olha o versículo 4. Ora, antes disso,
Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. O Tobias era um dos inimigos da reforma. Amém? Esse sacerdote se aparentou com Tobias, deve ter casado com a filha do Tobias. E sabe o que ele fez? Olha que absurdo. Capítulo 13, versículo 5. E fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, utensílios, dízimos dos grãos, do mosto e do azeite, que se ordenara para os levitas e cantores e porteiros, como também oferta alçada para os sacerdotes. Gente, lá no templo tinha uma câmara, tinha uma sala, um espaço grande, que servia para quê? Para guardar as ofertas, guardar os dízimos, amém? Porque naquele tempo, pessoal, não tinha moeda como nós temos hoje, da mesma forma que hoje não, amém? As pessoas plantavam e levavam os dízimos daquilo que plantavam. Então, eu não sei exatamente, eu não entendo muito bem de lavoura, mas vamos dizer que eu plantei lá e eu colhi, sei lá, 100 quilos. Pode ser que eu esteja falando besteira, mas eu plantei 100, eu vou pegar 10 o dízimo e vou levar para o templo. Era isso que as pessoas faziam. A pessoa levava o dízimo dela na carroça, carregando o fruto, carregando o trigo. Quem está entendendo, diga amém. E levava. Então, precisava ter um espaço no templo para guardar os dízimos das pessoas. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Gente, o Eliasibe, o espaço que era para guardar as ofertas sagradas, sabe o que ele fez? Ele tirou esse espaço das ofertas e fez uma casa para o Tobias. O Tobias era amonita, ele nunca poderia entrar dentro do templo, mas ele tinha uma casinha dentro do templo. Você consegue imaginar? Imagina, olha para mim, imagina Neemias chegando em Jerusalém, amém? Neemias chega em Jerusalém, ele vai para o templo, deixa eu ir para o templo adorar a Deus. Quando ele chega no templo, ele fala, peraí, eu quero entregar a minha oferta, onde é que eu vou guardar a oferta? Bom, nós estamos com um problema, Neemias. Qual que é o problema? É que o quarto de guardar a oferta está desativado. Como está desativado? Uai, Neemias mineiro, uai, que negócio é esse? Irmão, o que vocês estão fazendo com o quarto das ofertas? Tem alguém morando lá. Peraí, tem gente morando dentro do quarto de guardar a oferta? Quem que está morando lá? Imagina a cara do Eliasibe. O Tobias. Que Tobias? O Tobias que foi contra a reconstrução do muro. O amonita. Você não sabe que a lei proíbe ele de entrar no templo. Ele não podia nem entrar. E você está dizendo que ele está morando dentro do templo? É isso mesmo. Imagina, irmão. Pessoal, olha para o pastor. Quando Jesus voltar, ele vai encontrar dentro da casa de Deus. Quando eu falo a casa de Deus, não estou falando desse lugar aqui. Porque o Espírito Santo mora em mim e em você. Nós somos o templo. Amém ou não? Mas Deus vai encontrar dentro do templo dele muita coisa que não era para encontrar. O que tem de crente, meu irmão, que guarda um Tobias dentro dele, guarda mágoa, ressentimento. Tem crente que guarda ódio no coração. Irmão, tem crente que dentro dele já está vivendo até demônio, porque tem gente que está dentro da igreja, mas dentro dela tem o demônio do ódio, do ressentimento, da prostituição, da revolta. Amém? A pessoa é revoltada com tudo, ela olha todo mundo com maldade, ela acha que não, porque ninguém presta, porque eu conheço todo mundo, eu sei, ninguém presta, o povo que está dentro da igreja é tudo falso, dentro da igreja, mas um demônio dentro da pessoa, ódio, ressentimento, guardando um Tobias. Irmão, tem gente dentro da igreja que guarda heresia no coração, sabia? Heresia. O que é heresia? É um ensinamento falso, um ensinamento contrário à palavra de... A pessoa congrega, mas tem um ensinamento que ela guardou dentro do coração dela, que é contra a palavra de Deus. E aí quando o pastor sobe aqui no altar e o pastor começa a pregar a palavra, a pessoa não aceita a palavra, porque lá dentro dela ela já aceitou um Tobias. Não, isso aí que o pastor está falando é mentira, não tem nada a ver não. Irmão, tem gente que acredita mais naquilo que está fora da Bíblia do que está na Bíblia. Amém, irmão? Eu não consigo entender isso, irmão. Tem crente aí que está querendo... Não, porque a gente tem que ler o livro de Enoque, tem que ler o Evangelho. Irmão de Deus, para que você vai ficar procurando coisa fora da palavra se tudo que a gente precisa já está aqui? Amém? Você está querendo guardar o Tobias para quê? Gente, quando Neemias viu aquilo, Neemias ficou irado. Ele precisou fazer uma limpeza. Vamos ler, capítulo 13, versículo de número 7. E vinha a Jerusalém,
e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus, o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Imagina, irmão, Neemias pegando tudo que estava lá na câmara e arrancando. Isso aqui está tudo imundo, isso não podia estar no templo. Ele pegou e começou a tirar tudo para fora da casa de Deus. Versículo de número 9: e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, como as ofertas de manjares e o incenso. Olha para mim. Quando Jesus voltar, quando Neemias voltou, ele tirou do templo o que não era para estar no templo. Quando Jesus voltar, irmão, ele vai tirar, ele vai separar o que é para estar com ele para sempre daquilo que não é para estar. Amém? Só vai estar com ele aquilo que é permitido. Se você abriga na tua vida aquilo que não é permitido, você não estará com ele para sempre. Quem está entendendo, diga amém. Olha para o pastor. Neemias voltou para purificar, para tirar o imundo. Quando o Senhor voltar, vai ser um tempo de purificação da casa de Deus. E tudo aquilo que é imundo vai ser tirado. Eu quero estar dentro da casa de Deus para sempre. Eu quero estar com Ele para sempre, amém? Quem quer estar com Ele para sempre? Então não aceito Tobias. Outra coisa, vamos ver, continua, o texto não parou não. Olha como que estavam as coisas quando Neemias voltou. Capítulo 13, versículo de número 10. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. 12. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, do mosto, do azeite aos celeiros, e por tesoureiro pus eu sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadok, o escrivão. E aí ele vai falar a lista dos outros aqui. Olhem para mim, sabe o que Neemias percebeu? Que o quinhão dos levitas não era dado. O que era o quinhão? Era a parte deles. Olha para mim, o povo parou de levar dízimos e ofertas para o templo. Você vê que não tinha nem lugar para guardar mais, estava o Tobias vivendo lá. Quem está entendendo, diga amém. As pessoas pararam de levar dízimos e ofertas. Os levitas, os obreiros, o obreiro, pessoal, não é o obreiro que põe gravata, o obreiro é aquele que tem o cargo ministerial. Quem está entendendo, diga amém. Como a igreja, o templo, não recebia mais dízimo, oferta, eles não recebiam a parte deles. Como eles trabalhavam no templo, no altar, a lei de Deus dizia que eles podiam comer do altar. Amém? Como eles não recebiam mais a parte deles, o que eles tiveram que fazer? Bom, vamos voltar para a nossa terra e vamos voltar a trabalhar. Amém? Eles estavam passando fome dentro do templo, eles tinham família para sustentar. Não dá para ficar no templo porque a gente não tem comida, não tem mais dízimo, não tem mais oferta. Vamos voltar a trabalhar na enxada. Tem alguma coisa de feio nisso? Muito pelo contrário. O trabalho é um trabalho muito digno. Quem está entendendo, diga amém. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. É uma perda muito grande. É uma perda muito grande. Quando um homem de Deus, um servo de Deus que foi consagrado para a obra de Deus, ele tem que dividir o tempo dele. Volto a dizer, não há problema nenhum. Pelo contrário, o trabalho, seja ele qual for, é muito honroso. Amém? Tem pastores que eles dividem o tempo dele. Uma parte do tempo dele ele trabalha na lavoura e a outra ele dedica para a casa de Deus. Tem algum problema nisso? Não. Tem pastor, eu conheço. Aqui na nossa igreja, aqui nós temos pastores voluntários. Tem pastor nosso aqui que ele trabalha de mecânico e aí ele separa uma parte do tempo para ir cuidar da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Aí você vai falar, pastor, que bênção. Sim, é uma bênção. Só que você passa na igreja dele durante o dia, a igreja dele está fechada. Amém? Por quê? Porque ele precisa trabalhar para manter a família dele, manter a casa dele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se ele recebesse a parte da obra que é destinada aos obreiros, ele poderia estar lá com a igreja aberta para atender as pessoas. Irmão, você não tem ideia
do quanto é importante que essa igreja esteja aberta. Você não tem ideia. Todo dia, irmão, entra gente aqui desesperada nessa igreja. Eu aqui, nesse tempo que eu voltei para São José dos Campos, quantas vezes eu atendi gente aqui querendo se matar, querendo tirar a vida. E pode perguntar, não é só para mim não, pergunta para os pastores, pergunta para os obreiros todos. Todo mundo aqui, todos eles aqui já atenderam gente desesperada. Todos eles já receberam gente que estava pensando em tirar a vida, gente com depressão, gente com crise de ansiedade. Quem está entendendo, diga amém. E se essa pessoa passa e a igreja está fechada porque ela não pode ficar aberta, porque ela não tem como se manter aberta? Eu podia ficar contando testemunho para você, irmão. Eu sempre lembro de um caso quando eu era pastor em Suzano. Eu sempre lembro desse caso. Nós estávamos fazendo um culto domingo de manhã. E tinha um trabalho que os meus obreiros faziam, irmão, que trabalho maravilhoso que eles faziam. Um dia Deus vai despertar gente aqui na igreja para fazer também. Mas durante o culto, no domingo, tinha uma feira perto da igreja. Então ficava muito movimentada ali, a frente da igreja, passava muita gente. Eu falava para os obreiros, põe uma mesa na porta da igreja, coloca um caderno de oração, chama as pessoas para colocar o nome no caderno. Quando a pessoa estiver ali, convida a pessoa para entrar na igreja, fala, entra um pouquinho. Irmão, o que nós ganhamos de almas para Jesus assim, amém? O senhor congregou lá comigo, não, irmão? Estou olhando o senhor aí, rapaz, olha você aí, rapaz. Eu estou falando de Suzano, irmão, aqui para você ver como é que Jesus é bom, né? O senhor lembra, irmão, da mesinha lá na porta da igreja? Um dia, olha para o pastor, o culto estava acabando. Culto de 7h30 da manhã que eu fazia, aqui é 7 horas, lá era 7h30 da manhã. Gente, o culto estava acabando. Um obreiro que eu não sei quem é, vai receber a parte dele na glória. Ele convidou uma senhora para entrar na igreja. Ela entrou, eu estava acabando. Imagina. O culto já está acabando mesmo? Não, ele ficou até o último momento. O culto acabando, a mulher passando. Entra. Não, o culto está acabando. Mas entra, o pastor vai fazer uma oração. Ela entrou. Na última oração, eu estou lá orando e eu falo, e todo espírito de morte, na hora manifestou um demônio na mulher. Na última oração do culto, na última, demônio bravo, mano. O bicho gritava, esperneava. Eu amarrei ele do altar e falei assim, você conhece o caminho, pode vir andando aqui no altar. Ele vinha andando pelo corredor, gritando, desgraçado, aquela coisa que você já sabe, amém? Veio só o meu líder dos obreiros, o irmão Tarcísio, eu lembro até hoje, ele veio escoltando assim a pessoa. Quando chegou na frente do altar, ele gritava, eu ia matar essa desgraçada hoje, por que ela entrou aqui? Irmão, quando eu libertei a mulher, expulsei o demônio, a mulher falou para a igreja chorando, falou assim, eu ia me matar hoje. A igreja lá em Suzano, que eu era pastor, lá no distrito de Palmeiras, ela ficava na beira de uma rodovia. Rodovia Índio-Tibiriçá, ficava na beira da rodovia. Eu não sei hoje, mas naquela época tinha muita gente que cometia suicídio se jogando na frente de carro, caminhão, carreta. No tempo que eu fiquei lá, a gente ungiu, diminuiu muito. Mas acontecia. Aquele dia a mulher tinha saído de casa para se matar. Ela entrou na igreja, Jesus salvou ela. Amém, irmão? Eu batizei essa mulher. Por que eu estou falando isso aqui para você? E se a igreja estivesse fechada? E se não tivesse um obreiro na porta? Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu estou falando de um domingo. Isso acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, o salário de quem faz a obra, ele é bíblico, ele é digno. Quem está entendendo, diga amém. Se alguém trabalha fora e divide o tempo com a obra, glória a Deus. Mas precisa ter aqueles que estão no altar em todo o tempo. Amém? A igreja precisa abrir em todo o tempo. Ore a Deus, pessoal. Ao invés de você ficar com aquele pensamento assim, não, pastor tem mais é que trabalhar. Não, irmão, quem disse que o pastor não trabalha? Quem disse que a gente não faz nada? Amém? Eu ouvi uma história, um dia desse eu ouvi um pastor falando. Diz que o pastor estava de joelho assim na igreja orando. E o irmão chegou e falou, pastor, hoje o senhor está descansando? O pastor estava lá de joelho e falou, não, irmão, estou trabalhando. Aí no outro dia o irmão passou e viu o pastor lá lendo a Bíblia, fazendo uma... pastor, está de folga hoje? Não, irmão, estou trabalhando. Aí um dia o irmão passou em frente da casa do pastor e viu o pastor com a enxada na mão, carpir no quintal. Pastor, está trabalhando hoje? Não, irmão, hoje eu estou descansando. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, não tem trabalho mais importante que eu possa fazer do que quando eu coloco meus olhos aqui nessa palavra. Porque daí eu vou trazer alimento para todos vocês. Agora olha para o pastor. Os levitas tiveram que abandonar o posto, porque não tinham como se manter. O diabo, irmão, o que ele mais quer é a igreja fechada. Sabe o que ele mais quer? Que os trabalhadores da obra abandonem o posto. Quando
O diabo trabalha, irmão, no coração das pessoas, colocando ódio, detalhe, ódio, sobre dízimos e ofertas. Você pode saber que é só o cenário sendo preparado para quando o anticristo aparecer. Eu já falei isso aqui para você. Jesus fala lá em Mateus 24:14, que quando a vinda dele acontecer, vai haver um tempo em que vai aparecer, 24:14 ele fala, o evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Aí no 15 ele diz assim, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então Jesus fala que quando o fim vier, haverá uma desolação, um abominável da desolação, que é o anticristo. Daniel 12:11 diz que quando o anticristo aparecer, o contínuo sacrifício será tirado, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Esquece os dias, porque esse negócio de ficar fazendo conta com o dia na Bíblia nunca dá certo, porque os dias ali não são como os nossos dias, tem outro significado, diga amém. Mas a Bíblia fala que quando a abominação desoladora vier, o anticristo, o contínuo sacrifício será... O que é o contínuo sacrifício? É a oferta que todo dia entra na igreja. Irmão, aqui nessa igreja o sacrifício é contínuo, todo dia tem oferta aqui. Mas quando o anticristo aparecer, ele vai proibir as ofertas nas igrejas. E vai ter crente que vai aplaudir, sabe por quê? Porque já está com o coração cheio da mensagem do anticristo. Hoje, irmão, de cada 10 vídeos que tem na internet de gente criticando a igreja, 9 é para criticar dízimo e oferta. Você já reparou? Os falsos pregadores da internet, a maioria deles só sabe falar isso. Esses pastores só sabem pedir dízimo, pedir oferta. Sabe por quê? Porque o diabo odeia os dízimos, odeia as ofertas, e os servos dele já estão com ódio no coração também. E tudo isso é para preparar as pessoas, porque quando o anticristo aparecer, o contínuo sacrifício será tirado, será proibido. Amém? O anticristo vai aparecer dizendo que é Cristo, ele não vai aparecer com chifre, com garfo na mão, dizendo eu sou o diabo e vim destruir vocês. Ele vai aparecer como um salvador, amém? Para acabar com as guerras. A Bíblia diz lá em Apocalipse, no capítulo 12, no capítulo 13, 14, quando fala do anticristo, que quando ele aparecer, as nações da terra irão adorá-lo. Ele vai ser unanimidade no mundo, o mundo vai adorá-lo, vai exaltá-lo, diga amém. Ele vai aparecer como um salvador, e ele vai dizer, olha, não levem mais dízimos para as igrejas, não levem mais ofertas para as igrejas, e vai ter gente que vai aplaudir, amém pessoal? É Neemias voltando para Jerusalém, amém? E descobrindo que o povo não dá mais dízimo, que o povo não dá mais oferta. Olha para o pastor, que a obra de Deus não tem como se manter. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Os levitas tendo que abandonar o posto. Aí tem outra coisa, irmão. Quantos levitas que não abandonaram a obra? Quanta gente que você conhece, irmão? Quanta gente você conhece que está no altar, que já esteve no altar e que hoje está aí pelo mundo? É verdade ou não é? Agora, nesses dias de Natal, eu coloquei videozinho da igreja, algumas coisas lá, e teve alguns amigos meus, ex-pastores, mandando mensagem para mim, falando, que saudade quando eu fazia isso, que saudade quando eu estava no altar, saudade, amigo. Por que eu estou falando isso para você? São levitas, obreiros, pessoas que deveriam estar fazendo a obra, mas abandonaram. Por que abandonaram? Alguns porque deixaram o coração se encher de ódio. Tem gente por aí, meu irmão, eu vou falar, irmão, você talvez esteja assistindo esse culto em casa, você já foi um obreiro, um levita, um pastor, e hoje você está aí com o coração cheio de ódio. Não, porque eu vi coisa errada na igreja. Você abandonou o seu posto, amém? Neemias voltou e trouxe de volta essas pessoas para o lugar delas. Deus está chamando você. E se aqui, ouvindo esse culto agora, se tem alguém que tem um chamado de Deus, o Espírito Santo está chamando você, amém? Ele está dizendo para você voltar para o seu lugar na obra. Pastor, mas como que eu vou voltar? Do jeito que tem que voltar. Não é com orgulho, não é com arrogância, não é chutando a porta e dizendo, eu sou pastor, vocês têm que me aceitar. Não é assim, é com humildade, amém, irmão? É com amor, é com obediência, diga glória a Deus. É sendo fiel no pouco.
Sendo fiel no pouco, porque então Deus vai colocar no muito. Diga a glória a Deus. Volta como tem que voltar. Volta limpando a igreja, limpando o banheiro de igreja, evangelizando. Se Deus vê você fiel nas pequenas coisas, logo logo Ele coloca você no altar. É Ele quem, não é o pastor que exalta, não é quem faz isso, é Deus. E Deus vai fazer isso na sua vida, diga amém. Então olha só, Neemias encontrou o povo que não dava mais dízimo, obreiros, levitas que tinham abandonado o posto, tudo isso já tem acontecido, diga amém. E tem mais coisa, olha para o irmão e fala, não acabou não. Ó, capítulo 13, versículo, vamos lá, capítulo 13, versículo de número 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam feixes que carregavam sobre os jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a casta de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles no dia em que vendiam mantimentos. Também tírios habitavam dentro e traziam peixes e toda a mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. E contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram nossos pais assim, e nosso Deus não trouxe esse mal sobre nós e a essa cidade? E vós ainda mais acrescentais ardor à ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém já sombra antes do sábado, ordenando eu, as portas se fechavam, e mandei que não se abrissem até se passar o sábado. Gente, o que aconteceu? Quando Neemias voltou, ele descobriu que no sábado eles abriam a cidade para trabalhar, para ter comércio. Imagina que na porta da cidade, imagina que como se fosse hoje, a cidade tem aquele muro, e eles abriam todo dia de manhãzinha a porta da cidade, faziam uma feira na porta da cidade, amém? Só que eles estavam fazendo isso até no sábado. Eles ainda estavam no tempo da lei. O tempo da lei era ordenado guardar o 7º dia. Hoje eu preciso explicar, nós estamos na nova aliança, já falei isso para você. Nós não guardamos o 7º dia, mas por quê? Porque Jesus é o nosso sábado, Ele é o nosso descanso. Amém? Amém? O que Jesus disse? Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos alivio. O nosso descanso é Jesus. Amém? Pastor, mas eu acho que nós temos que guardar o sábado na nova aliança. Pois eu digo, antes da lei ninguém guardou o sábado. Amém? E depois do tempo da lei na nova aliança, você não encontra no Novo Testamento alguém guardando o sábado como ordenança. A Bíblia deixa muito claro para nós hoje na nova aliança que o sábado ele é opcional. Se você vai para Romanos 14, eu vou ler muito rápido, porque às vezes tem gente que tem dúvida, mas eu vou explicar rápido. Ó, põe lá para mim rapidinho. Romanos 14, versículo 1. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, o outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come, o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus por firmar. 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Continue. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. 6. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Você vê claramente Deus falando que uns fazem caso de dia e dia, e outro diz que todos os dias são. Para mim todo dia é igual, todo dia é dia de descansar no Senhor. Amém? Pastor, o senhor guarda o sábado? Eu guardo o sábado, domingo, a segunda, a terça, a quarta. Todo dia Jesus é o meu descanso. Amém? Eu não observo a lei de Deus só no 7º dia, eu observo todos os dias da minha vida. Diga a glória a Deus. Agora, nós estamos falando aqui de outro tempo. Nós estamos falando de um tempo ainda da velha aliança. Aquele povo tinha que guardar o 7º dia. Quem está entendendo, diga amém. O que Neemias disse? No 7º dia, fecha as portas da cidade. Não é para abrir. Não é para ninguém fazer comércio. Olha para o pastor. Você precisa ter um tempo para descansar em Deus. Palavra de Deus, ó. Você precisa ter um tempo para fechar as portas. Olha só o que Jesus fala em Mateus 6,6. Rapidinho, Mateus 6,6. Ó. E tu, quando orares,
entra no teu aposento e faz o quê? Fecha a porta e ora ao Pai que vê o que está em... Irmão, tem gente que parou de fechar a porta para descansar em Deus. Tem gente que parou de ter intimidade. Os irmãos que são casados vão entender o que eu estou falando. Eu vou falar numa linguagem alta, todo mundo vai entender. O casal, quando entra no quarto para ter intimidade, eles fazem o quê? Eles trancam a porta, não é assim? O que eles vão fazer ali é só entre eles. Os irmãos já entenderam o que eu estou falando. Quando você vai ter intimidade com Deus, você fecha a porta. Amém, irmão? Mas tem gente que não tem mais intimidade com Deus. Assim como tem casal que não tranca mais a porta porque não precisa, não tem mais intimidade, tem gente que nunca mais fechou a porta para ficar sozinho com Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que plantar, eu tenho que tirar leite da vaca, eu tenho que comprar mais um carro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Você parou de descansar em Deus, irmão. O que acontece é que você trabalha e você não tem nada. Quando você descansa em Deus, a Bíblia diz que você está dormindo e Deus está preparando o pão. Enquanto você está lá de joelho dobrado, Deus, eu estou entregando o meu tempo ao Senhor, Deus está cuidando de tudo na sua vida. Tem gente que não vem mais no domingo na igreja adorar, não vem mais ah, pastor, eu não tenho tempo. Você não está entendendo que quando você vem aqui não é perda de tempo, quando você vem aqui é investimento. Cada minuto que você passa aqui é a semana abençoada que você vai ter depois. Amém? Aprenda a descansar em Deus, a fechar a porta. Hoje nós fechamos a porta aqui para ficar com o Senhor. Diga amém. Amém, gente? E agora nós vamos para a última coisa, a última parte da mensagem. Amém? A última. Estamos acabando. Olha para o irmão e fala, já está acabando. Olha para o irmão e fala, calma aí. Amém? Que tem uns irmãos que estão assim, ó. Ai, pastor, mas está calor, pastor. Meu Deus do céu. Jesus, aguenta aí que esse calor aqui é 1 horinha. Lá depois vai ser muito calor, mas nós não vamos para lá. Olha para mim, nós não vamos para lá, está amarrado. Diga a Deus, alguém está indo para lá, irmão? Onde faz calor? Tem alguém? Você sabe que... Vou contar um trem para vocês aqui. Não vou contar não, deixa eu ir embora. Vocês querem que eu conte, né? Olha para mim. Gente, tinha um rapaz lá em Jacareí, quando eu era obreiro. Ele era bagunceiro no mau sentido, irmão. Meu pastor um dia falou assim, é um crente carnudo. O rapaz que ia na igreja para ficar dando em cima das meninas. Amém, irmão? Ele queria atendimento só das irmãzinhas da igreja. Amém? Ó, eu vou falar para você, o rapaz, quando ele está na igreja, ele só quer atendimento de obreira. A obreira, se tiver inteligência, sabe o que ela faz? Ela fala, ô irmão, você quer um atendimento? Vem cá que eu vou te levar por pastor fulano te atender. Porque tem camarada que só quer falar com mulher, mas voltando aqui para o nosso assunto. Um dia eu estou lá, irmão, e esse cidadão chegou, e estava um dia mais ou menos igual hoje, ele já chegou assim, se abanando. E ele falou, rapaz, está quente. Eu olhei para ele e falei assim, vai acostumando. Ele olhou e falou, o que você está querendo dizer? Eu falei assim, exatamente o que você entendeu. Você está falando que eu vou para o inferno? Vai, mas não precisa ir, é só você se converter. Olha para o irmão assim, dá um sorriso para ele e fala... Não, você tem que sorrir igual eu, senão não funciona. Olha para o irmão e faz... Amém? Vamos lá, última parte, vamos lá. Versículo de número 23. Também vi, naqueles dias, judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Eu já falei para você sobre casamentos proibidos. Quem é de Deus casa com quem é de Deus. Os judeus estavam de novo casando com estrangeiros. Aí olha o que o versículo 24 fala. E os seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Irmão, quando Neemias voltou, ele encontrou filho de judeu que não sabia falar a língua do próprio povo, só sabia falar a língua estrangeira. E se eu falar para você que tem filho de crente que não sabe falar igual crente? Tem filho de crente, irmão, que não sabe cantar hino da igreja. Não sabe. Coloca um hino da harpa, nem o mais simples. Canta aí, foi na cruz. Não conheço não. Filho de crente, criado na igreja, não sabe. Mas fala para cantar a música do Wesley Safadão, da Anitta. Canta. Sabe por quê? Porque dentro de casa ele não ouve louvor. Dentro de casa não se fala a língua de Deus.
Amém? Ele vê o pai da igreja falando palavrão, aí você quer que o filho fale de Bíblia? Pergunta da novela, sabe tudo. Pergunta da Bíblia, não sabe nada, não sabe. Eu fui na casa de um irmão esses dias aqui, agora essa semana, fiquei tão orgulhoso. A filhinha dele, a menorzinha, ela é mais nova que o meu filho mais velho, ela deve ter uns 8 aninhos. Ele falou assim: pastor, essa aqui é a crente de casa. Só escuta louvor, fala de Bíblia. Acho que eu achei a coisa mais linda. Falei assim: pastor, se a gente pensar em ouvir outra música, ela dá bronca na gente. E pergunta, pastor, sabe tudo. Esses dias atrás os jovens da igreja fizeram uma brincadeira comigo e falaram, eu falei assim, eu não lembro o que era quando eu estava lá no ônibus, eu não sei se era chocolate, o que era. Eu falei assim, eu vou dar para quem fizer uma pergunta da Bíblia que eu não souber responder. Aí eles foram perguntando, eu fui respondendo. Aí teve uma que perguntou assim: pastor, qual foi o nome dos 7 primeiros diáconos da igreja? Eu não lembrava, de cor não lembrava, confesso. Eu lembrei do Estevão, lembrei do Felipe, lembrei do Parmenas, mas me fugiu o nome dos outros. Amém? Que a menininha lá do irmão sabe o nome de todos eles de cor. Amém, pessoal? Gente, como é bonito quando tem filho de crente que fala igual crente. Mas se fala igual crente é porque o pai também fala. E não adianta, olha para mim, irmão, não adianta você bater no seu filho para ser crente. Deixa eu falar uma coisa para você. Criança não ouve conselho. Criança aprende com o exemplo. Amém? Eu era criança, não vou falar quando foi nem onde foi, mas eu estava na casa de uns amigos. Eu tinha 12 anos. Era eu e mais 2. Na hora de dormir a gente foi para o quarto. Um deles pegou um maço de cigarro que estava escondido debaixo da cama, acendeu e começou a fumar. Naquele dia eu também experimentei cigarro pela primeira vez. Eu tinha 12 anos. Depois, quando eu me converti, eu contei para o meu pai, confessei o pecado. Pai, antes de ir para a igreja, confesso que não, meu filho, você não era de Jesus agora. Mas naquele dia eu experimentei. O meu amigo lá pegou o cigarro, começou a fumar. Eu falei: fulano, você fuma? Ele falou: fumo. Eu falei: e seu pai? Ele falou para mim: meu pai também fuma. Quem está entendendo, diga amém. Não adianta eu falar para o meu filho não fazer uma coisa que eu faço. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Irmão, quando Jesus voltar, como é que ele vai encontrar os meus filhos? E agora não estou falando só dos filhos físicos, dos filhos espirituais. Já pensou Jesus voltar e a gente não sabe mais falar a língua dele? Tem crente que não sabe expulsar demônio. Não sabe usar a língua de Deus para falar: sai em nome de Jesus. Amém? Não fala em línguas e acha que não precisa, é besteira. Nós precisamos falar a língua do povo de Deus. Quando Jesus voltar, ele não vai encontrar a gente falando a mesma língua do povo do mundo, cantando as músicas que eles cantam, vestindo a roupa que eles vestem. Ele vai nos encontrar como o povo de Deus tem que ser. E aí, irmão, olha o que Neemias fez. Versículo de número 21. Não, perdão, 21 não, pulei. Versículo 25. E contendi com eles, e os amaldiçoei. E olha o que está escrito: e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas aos seus filhos. Aqui está bom para nós, olha para mim. Gente, da primeira vez que Neemias veio, ele veio para reconstruir o muro. Quando ele voltou da segunda vez, ele voltou com a mão pesada. Ele voltou para bater, para espancar. Quem está entendendo, diga amém. Da primeira vez que Jesus veio, ele veio humilde e morreu na cruz por nós. Mas quando ele voltar, ele vai voltar com a mão pesada, gente. Ele vai voltar para salvar o povo dele, mas para condenar aqueles que tiverem se perdido. Não adianta você pensar que na vinda do Senhor vai ter misericórdia. A misericórdia é agora, é hoje. Aproveita a chance que Deus está te dando, para você não ser espancado por toda a eternidade, passar a eternidade no lago que arde com fogo e enxofre. Jesus voltará. Eu creio. Quem crê? Você crê na segunda vinda de Jesus? Olha para o pastor. Para nós que somos salvos, a vinda de Jesus, a segunda vinda, vai ser o dia mais feliz. Porque nós vamos olhar esse mundo podre e de repente nós vamos olhar para o céu e nós veremos o céu se abrindo e a nossa salvação chegando. Olha para o irmão e fala: o céu vai se abrir e a salvação vai chegar. Quem vai estar com ele para sempre? Irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Fiquem de pé, se levantem. Olha para o irmão e fala: ainda bem que eu não vou ter que aguentar esse calor.
por toda a eternidade. Diga glória a Deus. Pastor Ailton, depois eu vou... Os irmãos estão reclamando do calor, depois eu vou pedir para o senhor falar para eles como é que é a igreja da África, lá onde o senhor pregou. Vem cá, só uma coisinha, vem cá rapidinho. Teve uma que o senhor falou que o pessoal usa um negócio legal para fazer o piso da igreja. Da vaca lá que o senhor falou para mim. Olha, o pastor Ailton lá na África, lá teve uma igreja que ele foi. Olha que igreja legal que ele foi. Era cercado de essa folha de saco plástico, coberto também de saco plástico, lona, né? E também algumas folhas de zinco. E o piso da igreja era cocô de vaca. Então eles passavam cocô de vaca, ali alisava bem, ficava bem lisinho. Mas só que secava, né? E daí o povo dançando, a poeira entrando. É aquele cheiro gostoso. E era desse jeito, né? Olha para o irmão e fala, aquele cheiro agradável. Cheiro agradável, né? Não era igual aqui, não. Não. Então, eu acho que eu não preciso trazer o negócio da vaca aqui, não. Não, não é necessário. É melhor. Olha para o irmão e fala assim, agradece a Deus aí, irmão. A gente é rico, amém, pessoal? Levante as mãos para o céu, feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Aleluia. O Senhor virá. O céu vai se abrir. E nós seremos dele para sempre. Menino nascer como filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória a Deus. E o seu nome é... Declare isso bem forte. Maravilhoso. Maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Glória ao príncipe da paz. Aleluia, te adoramos, ó Deus. Um menino nasceu, declare isso bem forte. Um menino nasceu como um filho, se nos... E ele é o próprio Deus, e ele é o próprio Deus, e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Declare isso bem forte, igreja. E o seu nome é maravilhoso. Maravilhoso. Oh, glória a Deus, declare isso. Glória ao príncipe da paz. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Oh, glória a Deus. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Ele virá, meu irmão. Oh, glória a Deus, ele virá muito em breve. Leva a luz em suas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, declare, na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Quem vai morar na Nova Jerusalém, comece a dar glória a Deus. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti.
Cristo, o Rei dos Reis. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Ele virá, meu irmão. Esse dia está chegando e Ele vai nos levar. Leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém sua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém sua noiva vai entrar. Oh, glória a Deus, aleluia. O menino nasceu, o menino nasceu. Como um filho se nos deu, como um filho se nos. E Ele é o próprio Deus, e Ele é o próprio Deus, e vive em a sombra de suas asas, a sombra de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Declare isso, igreja. E o seu nome Ele é tão lindo, maravilhoso, maravilhoso. Você vai dizer agora: glória ao príncipe da paz, glória ao príncipe da paz. E o céu se abrirá, meu irmão. Declare isso: o céu começa, o céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas, leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém sua noiva vai entrar. Na Nova Jerusalém sua noiva vai entrar. Oh, o céu começa a se abrir. O céu começa a se abrir. Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Um dia nós vamos ver isso acontecer, meu irmão. Ele vai nos levar até as portas da cidade. Leva-nos em suas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém nós vamos viver. Na Nova Jerusalém sua noiva vai entrar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Olha que linda a festa da igreja. Nós estamos celebrando porque um dia Ele virá nos buscar. E quem vai subir já começa na glória. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, coloque as mãos sobre o seu coração agora. Em nome de Jesus. Eu pergunto a você, se fosse hoje, se o céu se abrisse agora para você, seria um dia de alegria ou de tristeza?
Você iria se alegrar porque sabe que vai subir? Ou você iria chorar porque sabe que não vai? Irmãos, tem pessoas assistindo esse culto agora, talvez aqui na igreja, talvez em casa, que tem um Tobias vivendo dentro dela, tem um pecado, sujaram a casa de Deus, o templo de Deus que é o seu corpo. Há levitas que abandonaram o posto, que foram embora, que desistiram do ministério, que pararam de ser fiéis nos dízimos, nas ofertas. Tem pessoas que não guardam mais o descanso, que não fecham mais a porta, nunca mais ficaram sozinhas com o Senhor. E tem gente da igreja que não sabe mais falar a língua de Deus. O hino da igreja que nós estamos cantando agora, para alguns parece tão difícil de cantar, mas talvez se fosse uma música do mundo você estaria cantando. É hora de você chorar, se arrepender, porque ainda há tempo, irmão. Ainda dá tempo. O nosso Neemias, Jesus Cristo, ainda não voltou, mas Ele virá. Se prepare, irmão. Se prepare para a vinda dEle. É agora, é hoje. Se for necessário, chore, confesse o seu pecado, peça perdão. Nós estamos no último domingo desse ano. Faça uma aliança com Deus. Você não vai entrar no próximo ano perdido, você vai entrar salvo. Você vai entrar para viver uma nova vida, para ser um servo de Deus. Esse dia vai chegar, meu irmão. E para aqueles que vão viver com Ele, será o dia mais lindo, porque será um dia que nunca vai ter fim. Porque na cidade onde nós vamos morar não vai ter noite, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Os céus vão se abrir, nunca mais vão se fechar. Oh, aleluia! Se você crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia! Ribalabalaba. Eu quero ouvir a igreja declarando isso. O céu começa a se abrir. Cantem. O céu começa a se abrir. Que lindo! Toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Cristo, Rei, veio. E quando esse dia chegar, Ele vai nos pegar pelas mãos e vai nos levar até as portas da cidade. Leva-nos em sua pelas portas, na Nova Jerusalém, a noiva, a igreja vai entrar. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Eu vou entrar. Quem vai entrar comigo? Quem vai estar lá também? Começa a fazer aquele barulho, aquele som de festa. Oh, glória a Deus! Shebalabala cantarida laresuriandere. Neneme cliriandere balabalabalaba shebalabalaba. Oh! Oh! Ribalabalaba. Agora é a hora, irmão, faz festa. A glória a Deus. Shebalabalaba. Oh! O céu toda a terra, toda se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, virá nos buscar. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. E Ele nos leva nas mãos dele até as portas da cidade. Cantem. Leva-nos em suas mãos, oh glória, pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Irmãos, vamos aplaudir
dizer ao Senhor, lá em cima nas palmas, todo mundo assim comigo assim, ó. Santo, nas palmas. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Diga isso, igreja, eu quero ouvir você. Ele é santo, santo, santo. Santo é o Senhor, santo é o Senhor. Aleluia, santo, nas palmas, santo é o Senhor, santo é o Senhor, e Ele é santo para sempre. Santo é o Senhor, santo. Diga glória a Deus e aplaudam ao Senhor. Bate palma e diga glória a Deus. Ao Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória. Irmãos de casa, Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Amém.